fica ali como um verdadeiro jornalzinho, querendo saber da vida dos outros, os detalhes, os mínimos detalhes, né? Curiosidade mata. Eu gostaria de ler aqui, no livro ainda, que diz que as pessoas deixam de compreender o que Deus revela, menosprezam os seus claros mandamentos e querem mais sabedoria, independentemente de Deus, questionando aquilo que Ele revelou reter dos mortais. Não é assim que acontece? E ainda diz mais aqui, olha, estão sempre estudando e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Quanto mais eu me aprofundo na palavra de Deus, nos ensinos do Espírito de Profecia, mais eu não tenho luz para entender o verdadeiro sentido do que o que Deus quer falar para a minha vida. Vou repetir. Estão sempre estudando e nunca são capazes de chegar ao conhecimento da verdade. Não é assim que acontece? Conhecimento da verdade. Que tipo de curiosidades temos hoje, jovens, adolescentes e nós adultos? Vocês já pararam para refletir que tipo de curiosidade nós temos hoje em dia? Para onde nós queremos ir hoje em dia? O que nós queremos ver hoje em dia? Aonde queremos estar hoje em dia? Alguns até querem ir para o cinema, né? Nunca foi no cinema, mas quer ver como é que é lá. Alguns também querem até ter o seu namorado que não é da mesma religião, né? Aí diz que não é nada demais. Foi isso que Satanás falou para ela. Não, não é nada demais não. Se você comer, você não vai morrer. Deus é mentiroso. Você só vai ser apenas conhecedor do bem e do mal como Deus é. Curiosidades em vídeos, filmes que desagradam a Deus. Ideias erradas também sobre outras pessoas. E outra coisa interessante é que se encontram consigo mesma, se encantam consigo mesma por aquilo que realizam. Queridos, a curiosidade mata. E foi isso justamente que fez com que Eva e Adão morressem, com que Eva e Adão pecassem. Existe a transformação para o bem e existe também a transformação para o mal. Quantas pessoas já foram transformadas para o mal? Ou admirar alguém, ou então alguma filosofia que os deixou completamente à mercê de Satanás. E agora é influenciado pelas amizades, pelas filosofias, e infelizmente a sua transformação é uma transformação negativa em relação à vontade de Deus. E existe também aquela transformação que ela tem um fim positivo. Quando a gente olha para Jesus, a gente é transformado. Tem um pensamento que diz: melhore tudo dentro de você para que tudo melhore ao redor dos seus passos. Se perdoar transforma a alma, estudar a si mesmo é a maior fonte de transformação. Vamos ver aqui alguns resultados da má contemplação. Gênesis 3:8. Abra as suas Bíblias. Aqui foi o mau resultado da contemplação e infelizmente a transformação ela foi de maneira errada. Versículo 3, aliás, digo melhor, versículo 8 do capítulo 3, onde diz: quando ouviram a voz do Senhor Deus, que andava no jardim pela viração do dia, esconderam-se da presença do Senhor Deus, o homem e sua mulher,
entre as árvores do jardim. A primeira coisa aqui foi o quê? Esconderam-se da presença de quem? De Deus. Versículo 10. Ele respondeu: ouvi a tua voz no jardim, e porque estava nu, tive medo e me escondi. Duas coisas aqui. Antes, eles não se viam nus, porque a glória de Deus revestia o seu corpo. Depois que pecaram, a glória de Deus retirou-se dele, e eles se viram nus, e eles tiveram o que agora? Medo. Consequências aqui da má contemplação. Verso 16. E a mulher disse: multiplicarei sobremodo os sofrimentos da tua gravidez, em meio a dores darás à luz filho, e todas eles serás para o teu marido, e ele te governará. Mulher agora está gerando outro ser através de dores do parto. Consequências da má contemplação. Versículo 17. E Adão disse: visto que atendestes a voz da tua mulher e comestes da árvore que eu te ordenara não comesses, maldita é a terra por tua causa, em fadigas obterás dela o sustento durante os dias da tua vida. Além da terra ser amaldiçoada, Adão, ele ia sofrer bastante em fadigas para colher o fruto, para se alimentar e manter a sua família. Tudo isso aqui consequência da má contemplação. E o pior de tudo é o versículo 19, onde diz: do suor do teu rosto comerás o teu pão, até que te tornes a terra, pois dela fostes formado, porque tu és pó, e ao pó voltarás. A piores das piores contemplação, o resultado foi a morte de Adão e Eva, coisa que Deus falara para eles, que no dia que eles comessem da árvore do conhecimento do bem e do mal, eles o quê? Morreriam. E aí vem a desobediência de Adão e Eva. Agora, será que está tudo perdido? Será que a esperança para o homem caído não tinha nenhum remédio? Será que Deus abandonaria a obra-prima da sua criação? Gênesis 3,15, a primeira promessa messiânica: e porém inimizade entre ti e o restante do verso? Obrigado. Primeira promessa messiânica, a primeira promessa de salvação, que apesar da desobediência de Adão e Eva, Deus não os deixou sem a esperança. E Deus nunca deixa sem esperança todos aqueles que pecam, mas se arrependem verdadeiramente. Deus nunca vai deixar um sincero que confessa e deixa para trás, a menos que ele ou ela não queira de maneira nenhuma receber esse perdão. Jeremias 29, versículo 11. Gostaria que vocês abrissem as suas Bíblias. A Igreja Adventista Tancredo Neves, Sol da Bahia, bairro Tancredo Neves, Sol da Bahia, 10 de fevereiro de 2024, capital baiana. 10 de fevereiro. Jeremias capítulo 29, 11. 10 de fevereiro de 2024. Sábado. Onde nós lemos assim: eu é que sei que pensamentos tenho a vosso respeito, diz o Senhor, pensamento de paz e não de mal, para vos dar o fim que desejais. Irmãos, apesar da nossa impetulância, apesar da nossa desobediência, Deus ainda está falando para mim e para você nesta manhã, que Ele sabe o nosso pensamento, Ele sabe tudo a nosso respeito, e que Ele quer nos salvar. Coisa maravilhosa. Mas precisamos contemplar esse Deus maravilhoso. Lucas 19:10, outro verso que nos dá a esperança para a nossa vida. Lucas capítulo 19, versículo 10, onde lemos assim:
Porque o Filho do Homem veio buscar e salvar a quem? Coisa maravilhosa, né? Apesar da decadência moral e espiritual dos nossos pais, apesar da decadência moral e espiritual de cada um de nós, mas a promessa é essa, que Deus, o Filho do Homem, veio buscar e salvar o que havia perdido. Outro verso que nos dá a segurança, João 8,32. João 8,32. Onde lemos assim: e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. O próprio Jesus disse que Ele era o caminho, a verdade e a vida. Então, se Ele é a verdade e Ele quer nos libertar, precisamos nos apropriar dessa promessa maravilhosa. Agora, meus queridos irmãos, o que nos resta é que precisamos realmente contemplar a Jesus. Digo para vocês que uma pessoa que já foi justificada em Jesus, ela não vai andar pecando. Ele diz claramente que nenhuma condenação há para aqueles que estão em quem? Em Cristo Jesus. Meus queridos, por que não fitar os nossos olhos na pessoa de Jesus, para que as nossas ações, para que o que vestimos, para que o que comemos, o nosso relacionamento com os nossos amigos, nossos irmãos, seja verdadeiramente um ato de contemplação da pessoa de Jesus Cristo na nossa vida. Nós poderemos sim refletir a glória e o caráter do Senhor Jesus Cristo quando a gente estiver verdadeiramente nele e ele estiver verdadeiramente em nós. Porque não basta apenas Jesus querer estar em nós, e se nós não dermos brecha para que estejamos com ele. Preciso ter essa uniformidade entre o querer de Jesus e entre a vontade de querer estar com ele. O apelo que o Espírito Santo faz nessa manhã para mim e para você é que olhemos para Cristo, para que sejamos verdadeiramente transformados por ele, e de glória em glória, quando ele vier, possamos receber todos nós a recompensa final. É nosso desejo e nossa oração nessa manhã. E vamos finalizar com mais um hino de louvor, por isso. 10 de fevereiro de 2024. Fevereiro de 2024, São Paulo, Bahia. Bairro de Tancredo Neves.